com a gente, Gal Sonati. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre o documentário do Chris Brown. Uma história de violência. Eu acho que, com tudo que nós sabemos hoje acerca das coisas que estão sendo comentadas sobre a trindade do mal em Hollywood, eu acho muito difícil que uma pessoa que supostamente cometeu crimes em lugares que o Diddy é dono e que é comparado tempo todo com o R. Kelly, continuaria fazendo sucesso, muito dificilmente. Mas, de alguma forma, o Chris Brown consegue sempre surpreender e superar as expectativas para uma pessoa que já foi envolvida nos embrólios e escândalos que ele já foi envolvido ao longo dos últimos 15 anos da carreira dele e consistentemente continua aí fazendo sucesso. Eu sei que depois do que aconteceu entre ele e a Rihanna, dificilmente ele teria um revival na carreira da mesma forma. Ele era literalmente apontado como o novo Michael Jackson. Só que ainda assim, gente, se você entra no Tico e Teco, se você entra nas redes sociais, as músicas do Chris Brown tocam todos os dias. Existe uma trend rolando agora de músicas virais com músicas do Chris Brown. Então, assim, ele ainda é muito famoso, ele vai fazer show aqui no Brasil, vai dar sold out. Quando a gente ameaçou nos stories comentar sobre esse documentário, muitas fãs, mulheres, tá? Do Chris Brown vieram ali. Espero que vocês falem a verdade. Então, assim, é um cara que tem bastante apelo popular, mas ao mesmo tempo ele tem bastantes acusações envolvendo ele e violência contra as mulheres. A gente vai dar uma olhada no que esse documentário falou, até porque The Hollywood Reporter veio fazer também todo um artigo sobre esse documentário e sobre a suposta Jane Doe, que foi a menina que ele supostamente agrediu sexualmente em um dos barcos do Diddy, e a gente vai contar tudo isso pra vocês. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo que a gente não consegue ter por aqui. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. A meta é 500k, hein? Bora, galera, bora ajudar a gente. Como a Nath disse, gente, o Chris Brown, ele é um cara que já passou por todo esse histórico horroroso na carreira dele, mas por que ele tem tantos apoiadores assim até hoje? Gente, porque o início da carreira dele foi algo gigantesco, tá? A gente tem que relembrar o que foi o Chris Brown, o que era o Chris Brown no início dos anos 2000. Ele é um cara que nasceu em 1989 e ele é extremamente talentoso. Ele foi descoberto com apenas 12 anos de idade e todo mundo que olhava para aquele menino sabia que ele tinha um talento especial e que ele um dia se tornaria uma grande estrela. E realmente as pessoas não estavam erradas. Quando o Chris Brown lançou sua primeira música, se lançou para o showbiz, ele realmente se lançou para o estrelato junto. Run It, que foi a música de estreia do Chris Brown, foi a primeira música em mais de uma década de um artista solo e estreante a pegar número 1 no mundo todo, principalmente na Billboard Hot 100, que era dificílimo na época, gente. Então, assim, ele se tornou rapidamente um household name, né, que é o que eles chamam. Exato, como a Nath disse, ele era apontado por muitos críticos da indústria e pelo público como o próximo Michael Jackson. Vocês têm noção do que é isso? Ele foi comparado a um dos maiores entertainers que já pisaram nessa terra. Até porque ele é tão popular, ele era, pelo menos assim, naquele prime dele, ele dançava e cantava tão bem, que mesmo meses depois, ali, logo no início, ele tinha feito o que ele fez com a Rihanna, ele ainda foi chamado pela equipe do programa que homenagearia o Michael Jackson na MTV pra fazer um tributo ao Michael Jackson, porque realmente tinham poucas pessoas que faziam, ou ainda tem poucas pessoas que fazem o que o Chris Brown faz. Independente do que a gente sente sobre ele como ser humano, ele é muito talentoso e isso é muito legal. Eu acho que até o fato que ele é tão talentoso que sustenta a carreira dele até hoje, porque é difícil você encontrar uma joia lapidada no showbiz e ele é uma. E, gente, a gente já falou pra vocês que uma coisa que faz, querendo ou não, a imagem pública ficar melhor, as pessoas se interessarem mais pela vida dessa pessoa é o que? Relacionamento. E quem tava chegando ali também na cena na mesma época, que tem mais ou menos a mesma idade e coisas do tipo Rihanna. Robin Fenty. Uma princesa do R&B, uma princesa do pop que tava nascendo naquela época, juntamente com um príncipe do pop também, do R&B. E o que aconteceria quando essas duas pessoas se unissem no olhar público? Mini Beyoncé e Jay-Z, gente. E Beyoncé e Jay-Z. E bom, todo mundo já queria muito que os dois estivessem juntos, já shippavam a imagem dos dois juntos. E eles quebraram a internet, ao mundo na época, quando eles cantaram em uma premiação Umbrella juntos. A Rihanna chegou de surpresa, ninguém imaginava que ela fosse estar ali. E, obviamente, depois dali, gente, os rumores de namoro, de um relacionamento começaram a se intensificar. E aí, de fato, apesar deles terem feito a pombaleza anos, eles estavam juntos, eles eram o novo casal ali do hip hop, do R&B. E se tornou um dos casais aí mais emblemáticos do pop daquela época. Todo mundo gostava dele, todo mundo shippava eles. A gente ficava, meu Deus, eu não acredito que o Raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Agora a gente também tem Chris Brown e Riri. Eles participavam de shows juntos, eles sentavam juntos. E a gente ficou extremamente chocado em 2009. Eles passam por isso no início do documentário, quando houve aquele fatídico dia, num fim de semana pré
Grammy, que é muito interessante, né? Coisas acontecem muito em fins de semanas Grammy, que antecedem ao Grammy. Aconteceu a morte da Whitney Houston e também aconteceu esse episódio lamentável, onde os dois acabaram entrando em uma discussão e o Chris Brown fisicamente a Rihanna. Foi um episódio que mudou pra sempre a carreira do Chris Brown, que estava no topo. Forever era o maior viral daquele ano. Todas as músicas que ele fazia era top 10 na rádio. Eu acho que todo mundo que era vivo naquela época se lembra do que aconteceu. Todo mundo, quê? O Chris Brown batendo na Rihanna? Eu entrei na escola e não se falava de outra coisa. 2009 realmente foi muito memorável, porque teve esse episódio, teve a morte do Michael Jackson, teve o episódio do Kanye West com a Taylor Swift no VMA. Teve o Justin Bieber chegando ali na cena, então eram coisas que todo mundo estava falando. O pop tava vivíssimo, vivíssimo, tinha muita coisa pra gente dizer e realmente, quando o Chris Brown agrediu a Rihanna, só se falava sobre isso na época. Obviamente, quando se trata de você agredir uma das maiores pop stars da época, você vai sofrer consequências, não tem o que fazer. Mas ainda assim, o time do Chris Brown escolheu uma rota bem bizarra, assim, ele ia em programas. Primeiro ele fez um vídeo de desculpas na época, né? A gente pode até fazer um vídeo só sobre o relacionamento de Chris Brown e Rihanna. Porque, obviamente, o documentário é sobre todas as acusações que o Chris Brown sofreu até hoje. E assim, não foca só na Rihanna, a gente pode trazer um vídeo pra vocês, se vocês gostariam disso, que a gente pode aprofundar. Mas eles batem na tecla muito nesse documentário, porque esse documentário também tem um segmento final todo dedicado a casos de violência doméstica, citando até o filme É Assim Que Acaba, e a organização No More, que ajudou o Justin Baldoni a compor o script, que foi muito interessante, e bateram sempre nessa tecla de que a mulher, às vezes, quando ela experiencia violência doméstica, na maioria dos casos, precisa vivenciar pelo menos 7 vezes episódios de agressão até que ela consiga se libertar daquela relação. Então, assim, óbvio que todo mundo ficou muito chocado. O Chris Brown começou em talk shows falando disso, só que, tipo assim, dava pra ver que não era o Chris Brown que tava ali. Ele tava sendo montado, engomadinho e tal, pra falar desse episódio, tipo, com um distanciamento que aquele episódio não pedia, porque ele tinha agredido uma das maiores estrelas do mundo, que acontecia de ser a namorada dele de anos, e foi, gente, um episódio horroroso. É tão horroroso como a Rihanna ficou, o rosto dela ficou, que eles nem tiveram coragem de mostrar no documentário, mesmo que a foto seja aí de domínio público e você consiga achar lá na internet. Então, assim, dá pra ver que era um episódio que mudaria pra sempre a vida dos dois, e ainda assim a Rihanna voltou com ele algumas vezes, tá, gente? Eles até batem na tecla que anos depois, eles realmente já estavam aí reconciliados, e eles sentaram no Grammy juntos, não é como se nada houvesse, mas tentando mostrar pras pessoas que eles tinham virado a página, como quem diz, esse é o Grammy que deveria ter sido em 2009, mas infelizmente não foi. Exatamente, agora nós estamos juntos, entendeu? Como casal que a gente deveria ter sido desde 2009. Mas a culpa é de quem que eles não eram esse casal? Tá muito claro, né, gente, de quem que é a culpa aqui. Só que o Chris Brown, ele é um cara que não é que aconteceu só esse incidente com a Rihanna. Que já seria abominável, que já seria tenebroso. Já seria criminoso, já seria tudo de ruim. Só que ao longo da carreira dele, ele também enfrentou outras extensas acusações de violência contra a mulher de várias formas. E já que a gente tá falando de Rihanna, obviamente que o documentário não deixaria de citar o segundo maior relacionamento do Chris Brown, que foi com a Karrueche Tran. Ele começou a namorar ela pouco tempo depois da Rihanna ali, ficou numa relação de idas e vindas com ela. Chegou um momento em que ele estava namorando as duas ao mesmo tempo, tá? Bem Justin Hailey e Selena. Exatamente. Ninguém sabia com quem que ele tava naquela época, era uma confusão maluca. E ele também tem processos e coisas movidas contra ele pela Karrueche. Ele chegou um momento que teve uma ordem de restrição que ela colocou contra ele por causa de violência, perseguições e abusos. Ele fazia também aquilo que o Diddy fazia com a Kim Porter, por exemplo. Ele seguia a Karrueche, ele ameaçava homens que se aproximavam dela. E assim, a Karrueche era uma menina assim que trabalhava com moda, ela era modelo na indústria e tal. Obviamente ela ficou mais conhecida também por ter sido namorada dele, mas eu acho que nada justifica, porque assim, eles sempre usam isso, essa violência pra atacar as mulheres. Essa mulher tá falando que é do Chris Brown, ela se beneficiou muito. Ela não era ninguém, ela se tornou tudo por ser namorada dele. Mas isso justifica o fato que ela tava sendo perseguida, ameaçada? Gente, isso são duas figuras públicas que assumidamente falaram abertamente sobre violência doméstica que elas passaram na mão dessa pessoa. Óbvio que eles não escondem o fato que o Chris Brown foi criado por uma mãe que sofreu abuso, violência doméstica pelo padrasto muitos anos, ele não foi criado pelo pai, então ele já veio de um lar onde ele experienciou certas coisas que podem ter, obviamente, mexido com a psique dele, traumatizado ele. Ainda assim não justifica que eles tenham se tornado um homem. Com a Rihanna ele tinha 19 anos, com a Karrueche ele tinha 25, hoje ele tem 36 anos e ele continua fazendo essas merda? Tipo assim, que tem acusações que datam do ano passado, sabe? Eu acho que ele tá na hora... Supostamente. Então assim...
Acho que já tava na hora de ter pegado em terapia. Mas aí se a galera falava, né, gente, que ele tava fazendo terapia, que tava tudo bem, que ele tava se melhorando. Só que nada disso acontecia, né? Nada acontecia. Aí, por exemplo, eles começaram a pesquisar todas as coisas. Quando acontecia alguma coisa com o Chris Brown, ele vinha ou fazia algum deboche, ou ele dava alguma entrevista quando era caso mais sério, ou ele ignorava. Aí 2 anos depois, o que acontecia? Novas acusações. Eles até falaram de uma acusação em 2019 que aconteceu na França, que uma menina também foi procurar, né, obviamente as autoridades francesas pra falar que ela foi supostamente drogada pela equipe do Chris Brown em uma festa e agredida sexualmente por múltiplas pessoas que estavam na festa do Chris Brown, ou seja, ele também tinha comportamentos parecidos com o do Diddy. Exato, porque ela fala ali que o Chris Brown não estava presente nesse momento, não foi ele que de fato a agrediu sexualmente, mas ele facilitou e ele permitiu que tudo isso acontecesse, porque ela entrou num quarto e trancaram a porta, basicamente. Então assim, é igual o Diddy, né, gente? Os freak-offs não eram... O Diddy é uma pessoa só, por que pareça. Então, assim, ele tem mandantes e minions. Não era só ele que era o agressor sexual, assim como, aparentemente, ao que tudo indica, nos casos de agressão do Chris Brown. E uma pessoa também que apareceu para dar seu depoimento é a modelo brasileira que já participou de reality shows como A Fazenda, a Liz Gutierrez. Exato. Ela contou o depoimento dela, gente, quando ela estava em Las Vegas. Ela chegou a entrar em uma das festas do Chris Brown e ser agredida por seguranças dele. Ela explica a sua versão no documentário, que eles falam pra ela, tipo assim, olha, não use seu celular e tal, e ela sem querer acaba pegando o celular e eles a agredem de forma absurda pra ela poder sair da festa. E quando isso tudo aconteceu e ela veio a público com a acusação dela, o que o Chris Brown fez? Em vez de ficar calado. Em vez de ficar calado. Porque ele já tem um histórico de violência contra a mulher. E ele já quase perdeu a carreira por causa de ter batido na Rihanna. Na Rihanna? Não, ele resolveu vir com mais deboche, fazendo um vídeo chamando ela de feia e de velha, entendeu? Feia, velha, acabada, falando, você não tinha que estar na minha festa pra início de conversa. Isso mostra, né, gente, o comportamento clássico de um agressor que quer silenciar uma mulher. E quem tá falando isso não é eu, Natália, porque eu não sou um expert nisso. Eu tô falando das pessoas que estavam contribuindo como comentaristas pra esse documentário, independente de ser o Chris Brown ou não. Quando a gente tem um agressor ou um suposto perpetrador desses tipos de violências contra as mulheres, eles seguem um modus operandi. E o modus operandi geralmente é de descreditar a vítima de qualquer forma. Então essas mulheres que estavam ali como colaboradoras do documentário falaram algumas coisas interessantes. Primeiro que mostra aí, tipo assim, que o Chris Brown mudou muito pouco desde os 19 anos, quando ele teve o primeiro escândalo público contra mulheres, né, no caso da Rihanna, até agora, quando ele já era um adulto mesmo, assim, né, com o córtex frontal formado. Ele fez o quê? Ele debochou da idade de uma mulher, ele debochou da aparência de uma mulher, ele foi etário. É sempre esse tipo de coisa, porque o nosso valor, o valor da mulher na sociedade é em quê? Na sua beleza e na sua idade, fertilidade. Então, quando você não tem essas coisas, ou você tenta descreditar a mulher dizendo que ela não tem essas coisas, insinuando que ela não tem essas coisas, você automaticamente instiga no nosso imaginário um mecanismo de, tipo assim, rejeição contra essa pessoa. Você já passa a descreditar aquela pessoa, já colocar aquela pessoa como um ser humano menor mesmo. Inferior, né? Inferior. É automático que isso acontece. Porque pensa, para pensar, mesmo se a pessoa fosse feia, velha, tudo que justificaria o que foi feito com ela. Ela até poderia, tipo assim, ter tomado uma prensa, ter sido tirada da festa, mas nada justifica a agressão contra outro indivíduo que não estava posando nenhuma ameaça a ninguém da festa, só quebrando algum tipo de protocolo que foi instaurado ali. Vocês entendem? Outra coisa também que as pessoas que estavam ali como comentaristas do documentário falaram é sobre como essas pessoas são selecionadas, no caso, as vítimas. Sim, gente, eles não vão atrás de pessoas que têm muita fama, muito estrelato, pessoas que, assim, as pessoas têm uma relação parasocial com ela também. Porque o que acontece, né, gente? O caso da Rihanna explodiu bastante também, porque todo mundo tinha uma relação parasocial com a Rihanna, além do Chris Brown também, por ela ser uma figura pública. Então, pra facilitar, pra descreditar o relato das vítimas, eles pegam meninas que são anônimas, meninas que não têm um apelo público, as pessoas não têm relação parasocial com elas, porque aí é muito mais fácil você descreditar uma pessoa que ninguém conhece, que não tem rosto, do que uma pessoa que é admirada e amada pelo seu talento há décadas. E é exatamente isso que eles fazem. Eles olham em festas, eles perguntam, você acha que eles vão numa festa e agredir sexualmente uma pessoa poderosa? Não, eles vão ver se a menina tem contatos na cidade. Geralmente são pessoas de fora, geralmente são meninas que estão querendo entrar no showbiz, que tem um lugar ali de vulnerabilidade, porque assim, quantas vezes é o nosso modus operandi de ouvir uma história sobre uma suposta agressão, uma suposta violência contra uma mulher e falar assim, Isso aí é uma piranha. Isso aí tava atrás do dinheiro dele. isso aí tava querendo fama do cara. Quantas vezes? Hoje os caras não podem nem elogiar mais, eles ficam com medo que tudo é assédio. Tantas vezes a gente não escuta isso, né, gente? E exatamente aí que tá o lugar de descreditar o que a vítima está dizendo. É muito mais fácil fazer isso com uma pessoa que tem, né, de acordo com o nosso olhar público, menos
do que o Chris Brown. Exatamente. Menos do que o agressor. Menos pra oferecer. Fala, que é isso, gente? O Chris Brown ele pode ficar com qualquer mulher. Por que ele vai, tipo assim, querer agredir sexualmente uma mulher como essa, sendo que ele pode ter qualquer mulher que ele pode quiser. namorar a Rihanna. Famosas, mulheres lindas, eu não sei o quê. Por que ele vai querer essa? Mas e ela quer o vocês dinheiro dele. Tem que entender, gente, que não é sobre o que ele quer ou não, o que ele pode alcançar. É sobre a depravação sexual dessas pessoas e o poder e prazer que elas têm em fazer isso. Por exemplo, né, quando o Chris Brown tava em maus lençóis, esses muitos embrólios que é sempre agredir fisicamente ou sexualmente alguma mulher. E também homens, tá? Tipo assim, dele altercações físicas em bares, enfim. Ele tem um extenso histórico de violência contra pessoas que geralmente são vítimas descreditadas por não serem tão populares ou famosas quanto ele. Aí ele, obviamente, tem um time legal que sempre o ajudou. E essas pessoas eram pessoas que já tinham feito coisas com o Michael Jackson, a Winona Ryder, o próprio Diddy, o R. Kelly. Então ele tava ali sempre assessorado de pessoas que já tinham assessorado, não só criminosos, porque nem todos são, mas pessoas muito poderosas da indústria. A gente tem que lembrar, gente, que o Chris Brown, falam-se isso muito no documentário também, não é só o Chris Brown, tá? Ele é uma entidade que traz muito dinheiro pra gravadoras, empresários. Então ele é protegido de um nível que há muitos e muitos e muitos anos a gente não via um popstar sendo protegido. Porque se você for olhar, o documentário traça esse paralelo, a história dele é muito parecida com a do R. Kelly. Sim, histórias que, tipo assim, a gente já teve contato com crimes dessa pessoa há anos atrás, só que a pessoa conseguiu meio que sair por cima disso tudo e continuar a sua carreira quase que ilibado, tá, gente? Quase que as pessoas nem lembram do que tinha acontecido, porque no caso do R. Kelly, em 2002, foi a primeira vez que ele teve um processo movido contra ele por causa de agressão sexual contra menores de idade, tá? E a gente tinha vídeo dele urinando numa menor de idade. Exato, ele foi absolvido dessas acusações em 2008 e continuou sua carreira como se nada tivesse acontecido. E em 2019 foi quando o documentário Surviving R. Kelly saiu e de fato ele caiu e foi preso em 2021. Vocês estão entendendo quanto tempo demorou desde que a gente teve a primeira acusação contra o R. Kelly até ele cair? Foi tipo assim, 20 anos. E acusações com provas Com factíveis, provas. que viraram piada na história, no Saturday Night Live. Exato, e quando a gente compara com a história do Chris Brown, a primeira vez que a gente teve um caso dele, né, de agressão foi com a Rihanna, em 2009, e foi se passando muitos anos, a carreira dele continuou, obviamente não continuou como se nada tivesse acontecido, mas continuou muito grande, e até então a gente tem várias acusações que corroboram com essa primeira, mas ainda assim a pessoa tá aqui. Quanto tempo vai demorar pra ela cair? E o louco é que o Surviving R. Kelly, né, o documentário, só tomou tanta atração também porque a galera finalmente estava pronta pra entender a violência contra as vítimas, que nem a gente tá vendo aí com os Menendez Brothers, que provavelmente eles vão ter uma nova audiência pra ver se eles ficam encarcerados ou se eles são soltos em condicional. E a gente agora tá entendendo que violência contra alguém, sexual principalmente, não tem cara, não tem gênero, e as pessoas são vítimas sim. Só que na época que eles foram presos, por exemplo, as pessoas não estavam prontas pra entender que uma vítima poderia ser dois rapazes de 20 anos, brancos, bonitos e fisicamente aptos a se defenderem. E a mesma coisa com as mulheres que nunca foram ouvidas, mas hoje a gente tá num lugar onde a gente consegue mais entender essas agressões. E uma coisa que pegou muito pro documentário do R. Kelly, que ajudou na queda dele, e agora também tá sendo a mesma coisa levantada por esse documentário contra o Chris Brown, é que todas essas vítimas são meninas de lugares diferentes do mundo, de idades diferentes, que não conversaram entre si, que não tem qualquer ligação e que contam a mesma história. A quem interessa se tornar uma vítima de agressão? Porque as vítimas não ganham nada. Me fala uma vítima aí que conseguiu depois lançar uma grande carreira na indústria. Uma pessoa que virou uma grande modelo. Uma pessoa que virou uma excelente jornalista. Uma pessoa que, nossa, hoje ela ganha Oscar. Hoje ela ganhou o maior reality show do país dela. Ela ganhou um Grammy de artista revelação, gente. Ela escreveu um best-seller. Aonde? Não existe uma no mundo. Então a gente tem que tirar desse imaginário, tirar da nossa mente, que tipo assim, Ela só quer fama, ela só quer dinheiro. ela não ganha absolutamente nada. A não com ser isso. ódio, pedras, tiros. Vocês acham que essas pessoas vão receber flores? Elas não recebem nunca. Não, elas só perdem a paz delas, entendeu? E até comentado também no documentário, gente, que quando eles fazem esses processos por agressão contra os artistas, eles pedem altos valores em dinheiro, não é só porque, tipo assim, Ai, a mulher tem que enriquecer. não, é pra pessoa que tá ali, que é famosa, gente, pedir apenas uma multa pequena. $10 mil pro Chris Brown. O que é isso, gente? Gente, assim, ele usa 10 mil
meio pra limpar a bunda, entendeu? É, porque a galera fala, nossa, meu Deus, 20 milhões? Gente, é porque se não sentir no bolso, as pessoas não vão parar de cometer esses crimes. É pra ser uma punição, não é? Não é pra pessoa, assim, enriquecer a vítima. Ou pra cá silenciar, não, toma aí, dá 50 mil dólares pra essa pessoa, tô de boa. Não, é pra realmente o agressor sentir na pele, ele sentir no bolso. Só que a forma como é noticiada, tipo assim, suposta vítima abre um processo de 30 milhões de dólares contra ciclano famosinho. Aí a galera, quê? É pra você ver o tanto que agressão sexual, tipo assim, no imaginário das pessoas não vale de nada. Não vale de nada. Fala você aí quanto que valeria o seu corpo aviltado. Conta aí pra gente. Entendeu? Então, assim, aí o caso mais chocante que eles trouxeram, que tem, igual eu falei, foi a matéria da Hollywood Reporter e outros grandes portais, foi o caso da Jane Doe. Jane Doe significa fulana, tá? Em inglês. Então é quando a gente fala de alguém que vai ter uma certa notoriedade naquela narrativa, mas nós não podemos expor o nome dessa pessoa. Que é uma menina que supostamente foi sexualmente pelo Chris Brown em um dos iates do Diddy. O que aconteceu é que ela estava numa festa, nessas festas que o Diddy fazia nos seus iates, e ela viu o Chris Brown e, obviamente, tipo assim, gente, é o Chris Brown. Porque não, gente, a gente lembra que o Chris Brown agrediu a Rihanna e tal, mas tem meninas, galera que é mais jovem, que não tá com tanto isso na cabeça. Essa menina também, ela era mais jovem, ela só olhou, meu Deus, o Chris Brown, vamos conversar. É porque a menina na época, isso foi 2020, aparentemente, ela tinha, tipo, 21 anos na época. Gente, quando o Chris Brown agrediu a Rihanna, tinha sido 11 anos antes. Exatamente, às vezes não é uma memória que tá tão fresca na mente dela assim pra ser a primeira coisa que ela pensa, sendo que o Chris Brown ainda fazia sucesso, ainda faz sucesso. Mesmo o Chris Brown, de novo, tendo sido linkado a crimes contra pessoas, agressões contra pessoas, principalmente mulheres. Mas ainda assim, essas notícias sempre foram abafadas. Eu acho que o fato que não conseguiram abafar muito com a Rihanna é porque a Rihanna é tão famosa quanto ele, entendeu? Exatamente. Então que eles começaram a conversar, interagir, ele trouxe bebida pra ela e ela começou a se sentir mal. Rapidamente ela percebeu que ela tava ficando bêbada rápido demais. E era isso que a gente sabe hoje, né? Com tudo que tá acontecendo ao redor do Diddy, que eles drogavam os drinks das meninas. Então as meninas ficavam bêbadas mais rápido, soltas mais rápido e menos responsivas mais rápido. E foi o que aconteceu com essa menina e ela demorou muito tempo pra entender que ela tinha sido estuprada pelo Chris Brown. E é isso que ela fala, ela tem que falar, tipo, pela primeira vez eu tô tendo que olhar pro espelho e admitir o que aconteceu comigo. Foi um estupro. Eu não queria acreditar, tipo, ela fala, não queria acreditar no que aconteceu, porque se admitir que você foi vítima de um crime desse, gente, tipo, deve ser horrível. Se você olhar e falar, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? É totalmente assim, é um lugar totalmente desumanizador pras pessoas, entendeu? E foi o que aconteceu com ela, né? O time dele tinha muito mais dinheiro, a advogada que entrou no caso não conseguiu angariar todas as provas, ao mesmo tempo que tudo indica, o time do Chris Brown falsificou evidências como conversas que eles tiveram, sei lá, de janeiro de um ano até agosto mesmo, onde ela ficava mandando mensagens pra um fantasma. Porque é isso, né? O que eles alegaram é que ela, depois do evento, começou a mandar mensagens pra ele excessivamente, obsessivamente, que ele nunca respondeu nenhuma das respostas e que ela só ficava, tipo assim, perseguindo ele, sabe? Mas aí a advogada da Jane Doe, ela veio dar um lado da história falando, tá bom, uma pessoa ficou mandando mensagem pra um fantasma de janeiro até agosto, com certeza foi isso. E aí, obviamente, depois eles acabaram com a análise forense achando aí algumas das mensagens onde ele a responde, mas ainda assim o que foi trazido como evidência pro júri naquela época é mensagens que o Chris Brown simplesmente ignorava. E a gente acabou dizendo que, tipo assim, como ela era muito jovem e ela foi enganada e ela passou por esse evento traumático, isso também ligou ela ao Chris Brown, e pra ela não pirar, ela acabou, tipo assim, tentando perseguir um relacionamento com ele de verdade, porque aí pelo menos ela... Não, a gente teve alguma coisa, uma conexão, não foi uma violência. Eu não passei por isso. Eu não sou vítima desse crime. Era uma proteção a si mesma. E quem nunca fez isso também, de desassociar de alguma coisa pra não ter que sofrer o peso daquele trauma total, entendeu? Exatamente. Desassociação é uma forma de lidar com os problemas real. Muitas pessoas fazem isso. E o que foi a pá de cal no caixão da Jane Doe foi o fato que, como ela começou a ter uma relação mesmo com ele, ela mandava áudios pra ele e a defesa dele usou esses áudios, que pareciam ser, tipo assim, de uma pessoa que estava correndo atrás dele e fala, cara, você ainda não me bloqueou, eu quero muito conversar com você, tô com saudades. Como prova de, tipo assim, se ele tivesse feito isso, ela estaria mandando esse tipo de mensagem pra ele. Sendo que, sinceramente, primeiro, mesmo que isso tivesse acontecido, mesmo que ela tivesse mandado 350 mensagens pra ele, nunca respondidas, a gente já explicou pra vocês, isso realmente acontece, as pessoas demoram pra entender o que aconteceu com elas de fato. E, querendo ou não, pra ela, tipo assim, ela pensa, cara, eu tava naquela festa voluntariamente, comecei a conversar com ele voluntariamente, só que o que aconteceu depois não teve nada de voluntário, não teve nada de consentimento, entendeu? Ela não consentiu nada que
aconteceu depois? Amiga, agora pra finalizar o vídeo, mesmo que ela seja uma oportunista, mesmo que ela seja uma pessoa que tá usando de casos sérios, graves de violência doméstica pra se promover, mesmo que não seja comprovado e mesmo que fosse tudo mentira, ainda assim ele é uma pessoa que está linkado com esse tipo de crime, esse tipo de violência, principalmente contra mulheres, há décadas. Há décadas, entendeu? Como que as pessoas ainda... Você tá entendendo? E hoje, com tudo que a gente sabe sobre violência doméstica e agressão contra pessoas e violências sexuais, bom, já não estamos num lugar da história onde a gente sabe o suficiente de casos no geral pra entender que não é sempre preto no branco, que não é sempre que você vai, tipo, gritar tarado na rua, que às vezes você vai registrar aquele trauma de forma diferente, às vezes você vai entrar em negação, você vai entrar em luto, em estágios diferentes de você tentar entender seu problema, esconder aquilo por anos, e você às vezes não vai ser a vítima perfeita, porque, pasme, vítimas perfeitas não existem. Quando eu digo vítima perfeita, é aquela vítima que gritou na hora, entendeu o trauma na hora, era isso, era aquilo, não procurou, não caçou. Essas pessoas não existem. Não existem. Não existe isso, gente. A gente tem que parar de tirar esse imaginário de vítima na cabeça. Esse é o único tipo de vítima que vale, entendeu? Aquela que entendeu na hora, que procurou na hora. Não é assim que funciona. A nossa mente, até o nosso senso de autoproteção mesmo, é bem mais complexo do que isso. Muito mais. Então, assim, eu acho que esse vídeo fica de lição. Não é só sobre o Chris Brown. É sobre, tipo, a gente entender esse tipo de crime e o nosso lugar no mundo pra gente, tipo assim, ajudar de forma consciente as pessoas, entendeu? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é matar esses instintos, sabe? Tipo... Não, eu não vou falar a primeira coisa que eu pensei aqui, que é tipo, essa mulher tá só atrás do dinheiro do cara, porque não é sobre isso. Eu vou parar, eu vou analisar essa situação, mesmo que eu tenha uma relação parasocial com esse artista, eu vou parar e vou olhar um pouquinho pra ver se, quem sabe, não tem um fundo de verdade nessa história. Vai que tem. Para, sabe? Porque geralmente, gente, tem. Geralmente tem. Há uma desconexão, né, gente? Tipo assim, toda menina que eu conheço já experienciou algum tipo de violência contra ela, entre graus menores e maiores. Mas nenhum homem que eu já conheci conhece outro homem que faria uma coisa dessa. Então... tem uma incongruência de narrativas, a gente tem que entender de onde tá vindo. Exatamente. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. O tudo de sempre, né? Um beijo.